Tudo bem, pessoal? Os comentários sobre Elvis, filme dirigido pelo Baz Luhrmann, lançamento da Warner. Um show do Austin Butler. E exatamente um filme que você espera do Baz Luhrmann. Quem é fã do diretor não vai se decepcionar com Elvis. A gente tem muito o que conversar sobre esse filme, na verdade. Mas deixa eu começar falando sobre riscos. Porque não é a primeira vez que nós temos um filme sobre o Elvis. Já tivemos, por exemplo, o telefilme dirigido pelo John Carpenter, mais recentemente um episódio Elvis e Nixon, né? Uma questão bem interessante, aliás, que conta com uma boa interpretação do Michael Shannon. Eu gosto bastante do filme, mas a grande dificuldade é a seguinte: como é que você vai tratar em 2 horas e meia da vida do Elvis Presley? Como é que você vai conversar? Como é que você vai mediar uma discussão com seu público? Tradicionalmente, para uma cinebiografia, qual é a zona de segurança, a zona de conforto? É você trazer uma espécie de altos e baixos, uma ascensão, também falando sobre a fama, falando sobre possíveis controvérsias. Mas eu realmente acredito que isso não se aplicaria com sucesso para a carreira do Elvis Presley, dado o impacto que ele tem, dado o culto à personalidade que é desenvolvido. Eu acredito que a maioria dos diretores optariam por um caminho mais seguro para falar sobre Elvis Presley, só que nós temos Baz Luhrmann na direção, e o Baz Luhrmann é um diretor muito criativo e também, por vezes, bem controverso. Por quê? Porque ele é muito exagerado, e o exagero é uma das grandes marcas desse filme. O Baz Luhrmann não tem, por exemplo, medo de apontar desde cedo um antagonista, que é o coronel Tom Parker, que é interpretado pelo Tom Hanks, e aí tem aquela piada que ele não era coronel, porque ele ganha esse título depois de ajudar na campanha de governador. Ele não se chamava Tom e o sobrenome dele não era Parker também. Ele vivia de uma imagem que ele construía e acabou sendo extremamente importante também na carreira do Elvis, já que era seu empresário. Desde a apresentação do logotipo da Warner, você sabe que essa vai ser uma experiência diferente. A partir da primeira cena já, você se sente dentro desse filme do Baz Luhrmann. Por isso que eu falei, se você gosta de outros longas do diretor, como Romeu e Julieta, Moulin Rouge, definitivamente vai ter aqui uma grande opção com Elvis, que eu colocaria no topo da lista da filmografia do diretor. Fico muito na dúvida, eu ainda acho que eu prefiro Moulin Rouge, mas Elvis com certeza tá lá no alto. Elvis me agradou bastante. Mesmo assim, a essência desse filme é controvérsia, de modo que o melhor título, o título que faz jus à experiência, seria Elvis segundo Tom Parker. E nós tivemos já várias biografias publicadas sobre a carreira do Elvis Presley, mas o Tom Parker, ele tem tanta importância que ele acaba sendo deixado como um personagem secundário. Ele é desenvolvido assim tanto em produções, minisséries, filmes, documentários. Poucos roteiristas dão a devida importância para o coronel Tom Parker. Até nós tivemos a publicação de um livro da Alana Nash, que estudou apenas o Tom Parker, que a partir dali você começa a entender um pouco dos vícios, um pouco também das medidas que o Tom Parker tomava, a questão dos jogos também, de como ele controlava tudo da carreira do Elvis e que ele tinha essa grande preocupação com a imagem pública do Elvis. Isso é aproveitado como argumento para essa grande experiência pensada pelo Baz Luhrmann, que é dinâmica, muito energética. Você sente essa força no palco, e o Austin Butler é um fenômeno nesse filme. Eu já vou falar mais sobre ele, mas um ponto que me chamou muito a atenção é que pela primeira vez eu acredito que um longa-metragem conseguiu mediar uma discussão. Pode ser de caráter inicial, tudo bem, mas conseguiu mediar uma discussão sobre o fanatismo que envolve a figura do Elvis Presley. Daquela questão de a pessoa tá vendo Elvis e ela precisa tocar no Elvis, porque ele representa ali muita coisa para a comunidade da música e ele seria tratado como uma espécie de deus também. Isso se torna um arquétipo para a própria cobertura midiática, de modo que sempre que o Elvis era apresentado, você vai ter cortes mostrando a reação e o fanatismo popular das pessoas gritando, chorando, muito emocionadas porque estavam vendo Elvis Presley, estavam vendo um ícone. Eu acredito que o Baz Luhrmann entendeu a importância disso e ele traz esse ponto como fundamental para o seu filme. E um filme sobre o Elvis dirigido pelo Baz Luhrmann não vai se contentar apenas com um melodrama tradicional, ele vai se voltar muitas vezes para exageros, para gritaria, para delírios, para essa visão fanática e também para o silêncio que é bem revelador. E depois de assistir o filme eu fiquei pensando muito nessa questão dos delírios que envolve a imagem do coronel Tom Parker, que é fundamental para o desenvolvimento desse filme. Você tem muito mais Tom Parker do que outras pessoas importantes para a vida
do Elvis Presley, por exemplo. Por isso que o melhor título é Elvis segundo Tom Parker. Mas o que eu quero dizer nesse sentido? Que os exageros, eles pegam também fatos e acabam distorcendo. Como aquela história que é contada várias vezes, que você não tem uma confirmação, mas que ela ficou tão permanente, ela ficou tão forte no imaginário popular que todo mundo considera uma verdade. O coronel Tom Parker, interpretado por Tom Hanks, relembra sua trajetória com Elvis Presley, interpretado por Austin Butler, desde os primeiros anos até a incrível ascensão ao estrelato, quando exerceu grande influência na vida de Elvis, também com notórias polêmicas públicas. Bom, vamos falar sobre exagero, já que essa é uma marca também do Baz Luhrmann? Ok, temos que direcionar nossa atenção para o Tom Hanks, porque ele interpreta, na verdade, um personagem que parece um super vilão retirado de um filme de super-heróis com um sotaque que causa profundo estranhamento. E aí o que o Baz Luhrmann quer te contar? Que várias decisões tomadas na vida do Elvis precisam ter em conta justamente essa personalidade polêmica que foi o coronel Tom Parker. Você tem por um lado essa questão super exagerada do Tom Parker, bem cartunesca, e por outro lado o Austin Butler, que é um fenômeno, porque ele não imita o Elvis, ele parece que encarna o Elvis. Tudo é meticulosamente pensado e engrandece a experiência graças a essa grande atuação do Austin Butler. O filme tem pontos sérios para análise e talvez o recorte histórico incomode muitas pessoas, mas sem dúvida a experiência de Elvis, o filme, é ímpar, contagiante, vibrante, que nos leva a pensar sobre esse fanatismo em torno da figura dele. Eu até estava falando depois de assistir Elvis que o Rami Malek venceu um Oscar interpretando Fred, tem toda aquela polêmica que envolve Bohemian Rhapsody. Eu sei que os contextos são diferentes, mas o que o Austin Butler merece então? Porque ele está em um outro nível. Não é a tentativa de cópia, é realmente um estudo, é realmente algo que chama atenção. Tem uma cena que, para mim, ela é fantástica, que eu estava imaginando assim, mas peraí, é o Elvis ou é o Austin Butler? Eu acho que aí só você consegue ter em conta a qualidade desse trabalho e a forma como o Baz Luhrmann tira o máximo possível do Austin Butler. A vibração do ator no palco é contagiante e o diretor se aproveita disso pro descontrole. Desde aquela pessoa mais tímida que fica de olhos arregalados por ver o Elvis, até aquela que começa a gritar e se transforma a partir da primeira canção. Eu realmente fiquei surpreendido, pessoal. Austin Butler, excelente. Vou ficar na torcida por um reconhecimento, inclusive. Eu sei que depende da própria distribuidora armar uma campanha de lembrança. Já vou falar mais sobre isso depois da nota, mas é uma baita atuação. Os shows do Baz Luhrmann contam com um alto nível de atenção aos detalhes também, e você nota isso no figurino, na maquiagem e no penteado, no cuidado com o design de produção, com cenários riquíssimos. O melhor de tudo é que o Baz Luhrmann se aproveita de recorrentes planos de detalhe para mostrar a transformação do Elvis. E um argumento no filme é que ele se torna um super-herói, na verdade, quando ele pisa no palco. Isso é mediado de diferentes formas, inclusive citando os quadrinhos. Tem uma cena na introdução de Elvis que ela é memorável, na minha opinião, que é a seguinte. Quando ele entra no palco, existe uma desconfiança. Quando ele começa a dançar, quando ele começa a cantar, uma pessoa dá um grito, todo mundo olha para essa pessoa, por que essa pessoa está gritando? E durante a canção parece que as pessoas se transformam e que o Elvis tem esse poder. O público se converte e quem ria passa a olhar com admiração. Essa é uma forma poderosa de mostrar o impacto do Elvis. A trilha sonora, obviamente, em um filme do Elvis seria o destaque, mas aqui eu tenho uma coisa para falar que eu ainda estou pensando muito, que é a seguinte. Se você espera ouvir muito Elvis e muito das influências do Elvis também, talvez você fique surpreso com uma pegada contemporânea, pensada pelo Baz Luhrmann, que me pareceu absurdamente deslocada da proposta de Elvis. Absurdamente deslocada. Eu já li entrevistas do Baz Luhrmann, eu já vi depois os comentários que ele fez durante essa semana de lançamento de Elvis nos Estados Unidos e em outros mercados, mas é uma coisa que eu não consigo entender. Porque nós não estamos falando de um artista com poucos anos de carreira, nós estamos falando de um ícone da música, que é o Elvis Presley. Você basicamente teria pelo menos uma canção para colocar em cada cena, dada a riqueza do seu catálogo. E uma outra coisa que eu quero falar nesse... Você não tem espaço para controvérsia. A controvérsia se chama Coronel Tom Parker e suas atitudes. É basicamente isso. Você tem muito Elvis Presley e o fortalecimento desse legado, desse ícone da música, e pouca coisa sobre o Elvis Aaron Presley. Então, o Baz Luhrmann, ele tenta te passar essa ideia de que o ícone da música é aquela mesma pessoa que convive com a família.
e isso gera uma certa polêmica, sem sombra de dúvidas. A cronologia embaralhada muitas vezes, grandes saltos temporais, flashbacks, referências, a tentativa de trazer a política, de mostrar como Elvis era importante para a cultura como um todo. Eu senti falta de uma organização cronológica melhor, pelo menos para você conseguir intercalar um flashback, por exemplo. E eu sei que deve ter sido um baita desafio entregar um filme de 2 horas e meia. Eu vi uma entrevista do diretor falando que ele é pago para isso, né? Ele é pago justamente para conseguir montar esse filme, conseguir entregar esse produto para a distribuidora. Mas eu notei também que ele ficou um pouco ressentido, porque ele fala nas entrevistas, olha, eu tenho uma versão de 4 horas aqui, tem muita coisa que eu não consegui colocar nesse filme, mas que tá no meu arquivo. Talvez algum dia ele lance essa versão e aí nessa versão consiga explorar mais coisas. Senti falta, por exemplo, de mais conteúdo na transição dos anos 50 para os anos 60. É uma correria e um resumo, né? Basicamente assim, a gente tinha coisa para falar, mas não dá tempo. Mas enfim, o Baz Luhrmann cria esse grande espetáculo que é Elvis, sustentado pela memorável atuação do Austin Butler. E você vai ter muito Tom Hanks também. Eu confesso que a partir da hora final de filme eu queria ver menos a figura do coronel e mais Elvis. Mas eu entendo a importância dele para essa narrativa, a questão do ponto de vista também, mas eu tenho certeza que a participação do Tom Hanks vai ser um ponto divisivo nesse filme. Para Elvis, eu dou nota 8. Eu acredito que o Austin Butler tem uma indicação encaminhada para melhor ator, depende, claro, de uma campanha de lembrança da Warner. Pode ser difícil porque a janela de maio e junho é complicada para trabalhar depois com campanha de lembrança, e aí eu poderia citar o caso de 2019 da Paramount com Rocketman. Também penso que Elvis tem boas chances para figurino, para melhor maquiagem e penteado, design de produção, quem sabe melhor som, uma categoria mais complicada porque deve ter grandes concorrentes também, não é mais a categoria de mixagem e edição de som, é uma categoria unificada agora. E eu tenho curiosidade para saber se a Warner vai investir em Elvis pensando, quem sabe, na possibilidade de melhor filme, né? É aquela coisa, se Bohemian Rhapsody conseguiu, por que descartar Elvis?